O Internacional se prepara para enfrentar o Atlético Mineiro na MRV Arena neste final de semana em Belo Horizonte. A grande dúvida de Roger Machado está entre Bruno Tabata e Gabriel Carvalho. E eu vou dar minha opinião sobre qual deve ser o titular agora em Minas Gerais. Porém, 2025 está logo ali e a iminência de o Inter estar na Copa Libertadores faz com que a direção trabalhe um movimento para liberar a folha de pagamentos e reforçar o time de Roger Machado. As prioridades: laterais e zagueiros. Tem gente saindo e a gente vai conversar sobre isso. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho o que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio e também no CT Parque Gigante, porque o Internacional trabalha na manhã dessa sexta-feira, 25 de outubro, visando o confronto diante do Atlético Mineiro. E o zum que fala-se no bastidor, principalmente, a partir dos treinos fechados, é que Bruno Tabata e Gabriel Carvalho disputam uma vaga no time de Roger Machado. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação e deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho. Outra, quero agradecer vocês, tá? Porque na semana passada foram 18 mil likes. Tava dando uma olhada no Analytics aqui do canal, 18 mil likes. São 293 também compartilhamentos de conteúdo aqui do canal. Cara, se a gente está cada vez mais relevante entre os colorados, o meu agradecimento fica para vocês e o meu abraço muito fraterno, cara, muito legal mesmo, a valorização do meu trabalho por parte de vocês, beleza? KTO é a minha parceira aqui. Não te esquece de entrar lá em kto.com e ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. É onde a diversão acontece, kto.com, a melhor banca de apostas do Brasil. Beleza? Eu estava falando com o Paulo Pires, o maior plantão desse país, tá? Sobre a possibilidade de G7 e de G8 no Campeonato Brasileiro. E aí aqui a gente tem algumas particularidades, porque é o seguinte, se for Botafogo e Atlético Mineiro, é certo que a gente tem G7 no Campeonato Brasileiro. E aí a gente entende também na questão de tabela por que hoje o Inter tem 83% de chance de estar na Copa Libertadores. Olha só, o Paulo define muito claro, é bem objetivo. Se a gente pegar Botafogo e Atlético Mineiro, vai ter G7 certo. Por quê? Porque o Atlético Mineiro também está na final da Copa do Brasil. E o Flamengo também está na final da Copa do Brasil. Ou seja, Flamengo ou Atlético vencendo, abre uma vaga a mais entre os classificados do Campeonato Brasileiro. Botafogo vencendo a Copa Libertadores, também abre uma vaga na Copa Libertadores a partir do G6, porque hoje ele também está entre os G6 do Campeonato Brasileiro. Só que se o Atlético vencer as duas, também é G7. Só pode dar um G8 se for o Botafogo campeão da Libertadores ou o Flamengo campeão da Copa do Brasil. Então, vamos pegar, foca comigo aqui. Atlético Mineiro ganhando Libertadores e Atlético Mineiro ganhando a Copa do Brasil, ele tem duas vagas. Uma automaticamente vai para o G6 do Campeonato Brasileiro, desce uma e aí a gente tem G7. Tá? Se for Botafogo Libertadores e Flamengo Copa do Brasil, G8. Porque é bem provável que o Flamengo não saia entre os 6 primeiros, abre uma vaga, e o Botafogo, campeão brasileiro, ou o Botafogo entre os G6, também abre mais uma vaga. Ou seja, pode ter G8 e pode ter G7. A grande questão daí que a gente tem que olhar, é a tabela da Série A. Porque não é só a questão de a gente buscar o quarto colocado. A questão principal é que lá atrás, a gente está, por exemplo, olha só, a gente está atrás... o Bahia em sétimo e o Cruzeiro em oitavo. Tá? O Cruzeiro ainda pode ter a questão da Copa Sul-Americana para chegar numa Libertadores. Então, o Bahia tem 3 pontos de diferença, claro que a gente tem um jogo a mais, e o Atlético e o Vasco, que está em décimo, tem 40. Ou seja, a gente está com 9 pontos do 10º colocado.
Então a gente consegue entender, em termos de tabela, as probabilidades da Copa Libertadores do ano que vem. Por isso, 83% de chance de a gente estar lá. Como a gente quer estar lá, o Internacional está fazendo aí uma movimentação importante no seu grupo de atletas e principalmente nas saídas. O Inter já estima com 3 atletas, tem um quarteto aí, tá, também que pode aparecer, mas 3 atletas liberam quase 1,5 milhão na folha para o Inter ir atrás de um lateral esquerdo e no mínimo um zagueiro. No mínimo, porque tem a questão do Vitão. Se o Vitão não sair, se o Vitão sair, tem que ter 2. Então, começa assim, ó. Compra o Bernabé ou amplia o contrato de empréstimo do Bernabé junto ao Celtic, pega um lateral esquerdo reserva e mais um zagueiro reserva no mínimo. E como são como é feito esse 1,5 milhão aí de liberação, vamos dizer assim, na folha, né? Lucas Alário, Johan e René. Tem o Fabrício ainda, tá? Que pode sair, a tendência é que saia, inclusive vá para algum time de Série B. Tem muita sondagem aí ao goleiro de 38 anos do Internacional, que fez uma boa temporada, também com a camisa do Inter, né? Quando o Rocher não estava atuando, e também pelo Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. Então tem alguns times de Série B que querem o Fabrício. Só que o Fabrício, cara, não ganha 50 mil no mês. Então essa aí não é a questão. A questão é o René e o Johan. O René agora acabando o contrato em dezembro, o Johan acabando o contrato em dezembro do ano que vem. Mas já disseram dentro do vestiário, ó, procurem um time para vocês pegarem e ter mais oportunidades, porque o Roger não vai dar oportunidades para vocês. Por mais que eu até tenha achado um tanto diferente, né? O D'Alessandro, esses dias, em entrevistas coletivas, ele elogiou o René, né? Então, achei até que poderia ficar, mas a tendência é que saia mesmo ao final agora do contrato. E o Johan também deve ter a saída facilitada do Beira-Rio, mais o Alário, que tem a gente já vem falando desde o meio do ano, que poderia deixar o Internacional a partir do custo que ele tem, né? Ele ganha ali quase 800 mil, melhor dizendo, né? 700, 800 mil, e isso é muito alto nessa contrapartida aí que ele entrega em campo, né? Hoje, ainda mais com o Ricardo Matias renovado até 2028. Na questão do time, tá? Para jogar contra o Atlético Mineiro, cara, eu tenho uma opinião de que o Gabriel Carvalho tem que continuar no time titular e a gente tem que ter uma válvula de escape para o segundo tempo com o Bruno Tabata. E aí eu explico. Hoje o Gabriel Carvalho ele é um meia, ele é o camisa 10, ele é o Alan Patrick, só que ele está jogando mais para o lado. Ele está jogando mais de meia ponta, como diz o Roger, para justamente o lado direito ter alguma válvula de escape e a partir que o Bruno Gomes sobe pouco. Ou porque o Bernabé sobe muito, né? Então ele tem que resguardar mais a defesa do que atacar. O Bruno sobe também, tanto que o gol, né, agora do Clássico Grenal, tem a participação efetiva do Bruno. Só que a questão é que como o outro lado, com o Bernabé, ele é mais agudo, ele é mais atacante do que defensor, o Bruno segura. Então, para a gente ter um lado direito ali, o Roger joga o Gabriel para o meia ponta, como ele fala, pelo lado direito. A grande questão é que tem muita gente dizendo que o Gabriel está jogando mal, que o Gabriel tem decaído de produção. Eu não enxergo que ele decaiu de produção. Eu enxergo que, primeiro, é uma oscilação natural da idade. Ele tem 17 e o Tabata tem 27. Só para vocês terem uma ideia de diferença de idade, experiência, saída de Brasil, vivência. Bruno Tabata já foi campeão em diversas outras equipes que passou. Tem um pouco mais, né, de rodagem do que o Gabriel Carvalho. Então, quando ele entra também, ele enxerga, às vezes, o Alan Patrick vem para o lado, daí o meia-ponta, e ele faz o meio, às vezes ele, Tabata, faz o meio com o meia-ponta. Então, me parece assim, ó, o Tabata é um bom cara para segundo tempo. Eu não botaria o Tabata agora para começar a partida. E acho que pela coerência que o Roger vem tendo de, por exemplo, quando o Vitão voltou da negociação com o Betis, não entrou direto no carteiraço. O Alan Patrick, quando voltou da lesão, não entrou direto na vaga do Gabriel Carvalho. E tem o próprio Rogel agora, que está liberado, mas que se fala que vai ser o Clayton Sampaio
jogando na zaga. Então essa coerência também dele de momento do jogador, de respeitar o momento do jogador, tá? Me parece que a gente tem um time já confirmado, com o Rocher, o Bruno Gomes, o Vitão, o Cleiton e o Bernabei. O Rômulo na vaga do Fernando, que a gente já falou aqui que seria preservado e tudo mais. Thiago Maia de volta na vaga do Bruno Henrique. Thiago Maia volta só por causa da suspensão. A linha de 3 com o Gabriel Carvalho, o Alan Patrick e o Wesley. E lá na frente a gente tem o Rafael Santos Borré. Como diz a Ana, né? A Anitta, matador de Grêmio, tá? Então esse para mim é o 11 inicial aí lá na MRV Arena, 19 horas deste sábado. Tranquilo? Qual time que tu colocaria em campo? Botaria o Tabata para começar? Deixaria o Gabriel Carvalho? Como é que tu organizaria esse 11 inicial aí do time do Roger? Bota nos comentários, vamos trocar uma ideia ao longo de todo o dia. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.